Pois é, e o Toffoli dobrou a aposta, meu amigo. O Toffoli falou para a PF mandar tudo lá para o gabinete dele. Aqui, ó. Dias Toffoli exige que a Polícia Federal entregue todos os dados apreendidos do Banco Master. Ih, rapaz, eu acho que o cara vai bater na Polícia Federal, hein? Vai ficar estranha essa história, hein? Vai ficar complicada essa história. Ele já estava meio brigado com a Polícia Federal. Vocês lembram que quando teve a segunda fase da Operação Compliance Zero, ele reclamou que o pessoal deixou para fazer no último dia, depois do último dia, ele tinha dado autorização para a operação em 2 dias específicos, o pessoal fez depois do segundo dia que ele tinha indicado, e ainda teve um problema que parece que o tal do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, ia viajar, e aí eles pediram a prisão do cara, mas pediram por um mecanismo meio estranho ali, que é como se eles quisessem que o Toffoli não percebesse que estavam pedindo a prisão do Fabiano Zettel. O Toffoli ficou com a impressão de que a PF estava querendo sacanear ele. E muito provavelmente está, como eu estou falando para vocês, o pessoal do governo Lula está querendo sacanear o Toffoli, está querendo brigar com o Toffoli, está querendo derrubar o Toffoli, né? E agora o Toffoli teve essa montanha de provas de que o Toffoli teve contato com o pessoal do Banco Master e não sei o que lá, e teve mensagens dizendo que tinha dinheiro e não sei o que. Aí tá de um lado o Fachin dizendo que não, que vai fazer uma reunião e não sei o que lá, e de outro lado agora o Toffoli resolveu dobrar a aposta. Pediu todas as informações, tem que mandar todos os dados para o gabinete dele agora. Rapaz, olha, eu quero ver o que vai acontecer com o pessoal da Polícia Federal, hein? Porque vai ser uma briga aberta, né? Esse pessoal ficou dando um monte de direito para o STF, não, porque ministro do STF não erra, ministro do STF pode fazer qualquer coisa que é justo, né? É lógico, eles fizeram isso porque enquanto os ministros estavam batendo no Bolsonaro, né? Bate no Bolsonaro, Xandão! Bate nos bolsonaristas, Xandão! É isso daí. Agora eles têm um problema na mão. Quem é que vai parar esses caras, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Joelson Bolsolavista, Bolsolavo, Gessé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, Dias Toffoli exige que a Polícia Federal entregue todos os dados apreendidos pelo Banco Master. Meu amigo, você lembra o que aconteceu mais cedo, eu já falei, eu fiz o vídeo aqui, né? A bomba estourou ontem, né? A Polícia Federal encaminhou um relatório para o Fachin, pulou o Toffoli. Não vou nem falar com o Toffoli, porque o relatório indica proximidade muito grande com o caso lá do Vorcaro, né? Uma proximidade muito próxima do Toffoli do Vorcaro, o que eu não estou dizendo que não existe, é lógico que existe, é evidente que existe. Só que o pessoal pulou o Toffoli e foi direto no Alexandre de Moraes, foi direto no Fachin, né? Querendo justamente tirar o Toffoli da jogada. E aí tá essa confusão toda nisso daí. O pessoal tá falando que tem coisa, vai ter mais coisa que vai vazar e não sei o que lá. E agora o Toffoli pediu as coisas todas. Não, manda tudo aqui, quero tudo aqui no meu escritório, não tem esse negócio não. Eu quero no mínimo saber o que vocês têm contra mim, né? Aqui, ó, ministro ordena envio imediato de conteúdos de celulares, computadores e laudos periciais sob custódia da corporação. O ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master no STF, determinou nesta quinta-feira, dia 12, que a PF envie para a corte a totalidade dos dados extraídos de celulares e computadores apreendidos. A decisão obriga a corporação a encaminhar o conteúdo integral das mídias, além de laudos periciais detalhados que incluam informações telemáticas de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Segundo o jornal o Globo, o magistrado também exigiu outros elementos de prova já documentados que ainda não constam nos inquéritos, né? Agora, olha que coisa curiosa, porque ele está se comportando como a defesa desse caso, né? E, de novo, lembra, ele é o juiz, né? O juiz supostamente deveria ser o cara isento. Lembra como é o devido processo legal, o processo judicial moderno, né? O chamado processo acusatório. Você tem um lado que acusa, que é o PGR nesse caso, né? O Paulo Gonet. Você tem o lado que defende, que é o cara que está sendo acusado das coisas, e o juiz é o cara isento que vai decidir quem é que está certo, quem é que está errado. O juiz não tem lado, não é para estar nem de um lado nem do outro, né? No caso do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, era uma piada, porque o PGR tentava acusar, mas quem mais acusava o Bolsonaro era o próprio juiz, né? Ou seja, virou um arremedo de devido processo legal, virou um arremedo de processo acusatório. E agora, no caso do Toffoli, é o contrário, né? O Toffoli está 100% do lado da defesa, né? Então, a coisa da mesma forma está totalmente desandada aqui, né? Aqui, ó, a determinação atende o requerimento da defesa, que alegou dificuldades para obter cópias dos laudos eletrônicos.
Então, ele está dizendo que não é ele, Toffoli, que quer, não é a defesa, cara. A defesa que está precisando desse material para poder fazer a defesa e coisa e tal. E, de novo, em tese, eles precisam mesmo, tá? Aqui, ó. O ministro ressaltou no despacho que o cumprimento da ordem deve ser imediato para assegurar o exercício pleno da defesa no processo. Olha só, o Toffoli já está se preparando para anular a porra toda, tá? O Toffoli vai fazer, nesse caso, a mesma coisa que ele fez no caso da Lava Jato. Ele vai dizer que dessa vez a Polícia Federal é que está agindo de forma indevida, que está agindo de forma enviesada, e vai decretar a nulidade da porra toda desde o início do caso do Banco Master. Olha o que eu estou te dizendo. Não vai desliquidar o Banco Master, mas toda acusação que tem contra Vorcaro e coisa e tal, e todas as outras pessoas ligadas a isso, vai virar nada. Pizza. Vai virar uma pizza sabor Fachin. Não, desculpa, sabor Toffoli, né? Conflito com a PF. A ordem de Dias Toffoli surge em uma semana de alta tensão entre o magistrado e os investigadores. A PF entregou ao presidente do STF, o Edson Fachin, um relatório sobre o celular do Daniel Vorcaro, ex-controlador do banco, no qual constariam mensagens com menções ao nome do Toffoli. Não, a gente já viu que é muito mais do que isso, né? Tem coisas ali que dizem que o Toffoli recebeu dinheiro e convite para aniversário. Tem um monte de coisa comprometedora ali, né? Convite de aniversário, como eu falei para vocês, já mostra suspeição. Suspeição é isso, o cara ser amigo do outro. Isso já é para você sair fora da coisa, né? Mas o que aponta esse relatório da PF é muito mais do que isso. É coautoria, é participação. O cara está envolvido com essa parada aí do Banco Master, né? Sabe-se lá. Se não se pode enquadrar todas essas decisões do Toffoli como obstrução de justiça. O cara está ali obstruindo a justiça no final das contas, né? Então a PF entregou diretamente ao Fachin esse conteúdo todo. O Toffoli falando, quero tudo na minha mesa. Eu sou o juiz desse troço todo, eu quero na minha mesa. E pelo menos até aqui o Fachin não falou nada ainda, o que significa que pelo menos não tem uma ação agora. Como eu já falei para vocês, de fato não há um mecanismo para resolver esse tipo de problema no STF. A menos que o Toffoli voluntariamente saia dessa posição, né, ou seja, ele próprio decrete a suspeição, precisaria o Gonê pedir a suspeição do Toffoli, seria a única alternativa. Só as partes no processo podem pedir a suspeição do juiz, que seria, portanto, o Gonê ou então a defesa do Vorcaro. A defesa do Vorcaro não vai pedir, porque a defesa do Vorcaro está satisfeitíssima com o Toffoli defendendo eles lá. O Gonê, como é amigo do Gilmar Mendes, já falou que não vai pedir também. Então, ou seja, ficou uma situação que não tem o que dizer, não tem o que fazer. Vão continuar com essa lambança desse jeito. E o Lula continua insistindo nessa história. Estão tentando derrubar o Fachin a qualquer custo. Olha que coisa curiosa, né? Até, é o que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída acabou com a forma como esse pessoal conseguia derrubar pessoas, assim, conseguia criar um caso, assim, muito grande, né? Esse caso aqui está muito forte. É o que eu falo para vocês, compara com o Bolsonaro. O Bolsonaro fizeram isso durante 4 anos e não conseguiram derrubar o Bolsonaro. Por quê? Porque não tinha base na realidade. No caso do Toffoli tem base na realidade, né? No caso do Toffoli a gente sabe que tá ligado na parada ali, né? Mas mesmo isso tá difícil, porque você tem de um lado o próprio Toffoli não querendo abrir mão das coisas, porque ele sabe que se ele abrir mão disso daí vai ser muito pior para ele. E de outro lado, você tem o resto do pessoal do STF preocupado com a desmoralização do STF. É o que eu falo sempre, no momento que cair um, meu amigo, cai a galera toda. A gente vai entrar com um Senado forte, com Flávio Bolsonaro presidente ano que vem, vamos trocar o STF inteiro, não vai sobrar um. O André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, se comportarem bem, talvez fiquem, o resto todo cai, né? Então, esse é o problema que o pessoal está enfrentando. Eles sabem que se cair o Toffoli, a situação toda fica muito pior, né? Aparentemente, o Fachin notificou o Toffoli do relatório, conversou com o Toffoli e teria, segundo informações aqui, pedido que o próprio Toffoli reconhecesse a suspeição, pensasse no bem do STF e que ele prometeu, isso aqui não está falado aqui não, tá? Mas eu imagino que ele prometeu que eu pegar leve com ele, que ele, seja lá quem for que assumir o caso no STF, né, não iria avacalhar com ele, não ia expor as coisas dele, coisa e tal, mas o Toffoli sabe que isso é lorota. No momento do pega pra capar, no momento que agora é cada um por si, salve-se quem puder, ele tá ferrado, né? Por enquanto, ele tá com o controle da parada. Ele pode... mas estão criticando muito ele. Estão criticando muito ele, mas e aí, vão fazer o quê? Né? Não tem nenhum mecanismo para tirar o cara dali. A menos que
a PF apronte ou mostre uma evidência muito clara de obstrução de justiça, ou seja, de que realmente o Toffoli cometeu um crime, e aí o Fachin pode até mandar prender o Toffoli, a verdade é essa, pode mandar prender o Toffoli, ao menos que tenha alguma coisa desse tipo, não tem nada que o STF possa fazer para tirar o caso do Fachin, né? Isso, inclusive, é uma proteção da justiça, tá? Porque você pode imaginar que em todo o processo tem um monte de gente com interesse que o juiz mude, tá? No processo. Sempre tem isso, cara. Todo processo judicial que você tem por aí, uma das partes você pode ter certeza que adoraria que o juiz mudasse. Então, ou seja, se você permite isso daí, né, isso cria um problema. Por isso que é tão difícil você trocar o juiz de um processo. Não é só no STF, não. Em outros ramos da justiça também não é uma coisa fácil você trocar o juiz. Mas nas instâncias inferiores você consegue fazer isso pedindo a suspeição. A instância superior, né, pode julgar ali se tem realmente um caso de suspeição ou de impedimento e trocar o juiz, né? No caso do STF fica mais complicado. Em tese, se o Boné pedir a suspeição, o Fachin poderia jogar para o plenário e o plenário decidir se dá suspeição ou não, ou seja, se decreta a suspeição ou não do Toffoli, se tira ele ou não, né? Mas a verdade é que o Boné não vai fazer isso. O Boné é ligado ao Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está junto com o Toffoli, está junto com o Alexandre de Moraes. Então esse triozinho parada dura ali, ó, não vai querer mudar. E aí você tem esse problema. O próprio STF está tomando as porradas nisso daí. É o que eu falo para você. Vamos ver como é que vai terminar isso aqui. O Fachin pediu pro Toffolinho, faz um favor pra gente, pede a suspeição pra gente acabar com esse negócio, eu juro pra você que eu vou entregar isso pro, sei lá, pro Gilmar Mendes. Amigo seu, amigão, que vai controlar a coisa, que não vai deixar vazar a informação, que vai tomar cuidado e coisa e tal. Mas o Toffoli sabe que isso é roubado. O Toffoli sabe que no momento que ele fizer isso, acabou a carreira dele, né? E agora o Fachin convocou ministros para um diálogo reservado para entregar o relatório da PF que cita Toffoli, né? Lembra, o Fachin recebeu esse relatório na segunda-feira. Nós estamos agora na quinta-feira. E ele não tinha mostrado para ninguém ainda. Ele sentou em cima do relatório. Ele estava tentando salvar o amiguinho Toffoli dele. Então, só que agora que saiu na imprensa essa coisa toda, os outros ministros do STF devem ter falado assim, pô, Fachin, mostra pra nós aí, pô, temos curiosidade, cara, queremos saber da fofoca, porra, como é que é a fofoca da galera aí? Qual que é a fofoca? O que tá pegando, né? Vamos conversar. E aí o Fachin convocou os ministros para esse diálogo reservado para definir o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Isso pode ser um racha muito bom no STF. Feliz da vida com o STF rachando. E, de novo, mantenho o que eu já falei aqui. O Toffoli cair é ótimo pra gente. Se não cair, é ótimo pra gente também, porque vai continuar esse escândalo, o pessoal do Lula tentando derrubar o Toffoli a qualquer custo. Um escândalo enorme e, no final das contas, não vão conseguir, se o STF se unir para preservar o Toffoli. E no final das contas vai aumentar em muito a ânsia do brasileiro para ter uma troca no Supremo. Significa que nós vamos fazer um Senado ainda mais de direita ano que vem. Ou seja, só tem lado positivo nisso, cara. Não tem um lado negativo nisso daqui, né? Tá aqui a reunião convocada pelo Fachin para conversar com todo mundo. A PGR já foi informada sobre o relatório da PF também. Então tá aqui, o presidente do STF, o Fachin, convocou para esta quinta-feira, hoje, dia 12, uma reunião com todos os ministros para tratar do negócio. Ih, rapaz! Vamos ver o que vai sair disso daqui, hein? E no encontro contará com a participação de todos os magistrados, presencialmente ou por videoconferência, e o Fachin apresentará o conteúdo do relatório encaminhado pela PF e comunicará aos colegas a resposta enviada por Toffoli às informações levantadas pela corporação. Mas repara, o Toffoli não esperou não, cara. O Toffoli não quer nem saber. O Toffoli já entrou em modo de defesa. Ele não quer nem saber, ele não vai abrir mão de porra nenhuma, porque ele sabe que é o dele que está na reta agora. Se ele abrir mão agora de qualquer coisa, se ele aceitar dar um passo atrás, ele tá fudido. E não é só ele, é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes sabe que o nome dele tá nesse troço também. O Alexandre de Moraes sabe que é questão de tempo para que apareçam os escândalos ou as conversas dele com o Vorcaro e com outras pessoas envolvidas. É lógico, pô, o cara tinha um contrato de 129 milhões, frequentou a casa do Vorcaro em festinha. Você acha que não tem ligação do Vorcaro pro Alexandre de Moraes? É lógico que tem. O Alexandre de Moraes sabe que eles estão fazendo com o Toffoli, porque aquele negócio é o instinto de pegar o bicho que está sangrando, né? O Toffoli está mais fácil de derrubar, eles não conseguem bater no Alexandre de Moraes muito, o Toffoli estava mais facinho de derrubar, estão batendo no Toffoli, mas o Alexandre de Moraes sabe. No momento que derrubarem o Toffoli, ele é o próximo da fila, meu amigo. Vão em seguida, vão atrás do Alexandre de Moraes, né?
E essa é a situação. Eu quero só ver o que vai acontecer nessa parada. Estou feliz da vida com isso. Tomara que tenha mais escândalo ainda, né? Bom, hoje mais tarde deve ter esse resultado desse diálogo reservado aqui, que eu fico até imaginando o cozinho do Toffoli todo ardido nesse negócio. E vamos ver o que vai sair depois disso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.